Fala galera, fala fofos e fofas. No vídeo de hoje eu vou falar de uma coisa muito importante para uma boa dinâmica em sala de aula, que é a organização do material. A organização do material ela é muito importante nas nossas dinâmicas, quando a gente vai gerir ali um momento de aula. Por quê? Tem momentos que a gente fica só, determinados momentos que a gente fica só, onde ali a gente está fazendo a roda, uma criança precisa ir ao banheiro, ou precisa sair, auxiliar, ou a professora que estiver com a gente precisa atender essa criança e a gente fica sozinho ali na roda. Então, a organização ela é importante nesse momento para que você, de repente, mantenha a harmonia da aula, mantenha o controle. Então, como eu sempre digo, eu levo muito material para as minhas aulas, porque por mais que a gente trabalhe os campos de experiências iguais, nós temos a diferença de turmas para turmas ou de uma idade para outra. Por quê? Porque elas estão em momentos cognitivos, momentos motores diferentes. Por mais que seja a mesma atividade, mas a gente tem que ter muito cuidado ao tratar dessas questões. Uma atividade rítmica, mesmo que seja dentro da mesma contação de história, a gente tem que ter cuidado, tem que ficar atento para não exigir demais da criança. O material que eu levo, eu vou fazer uma exposição aqui, que é esse material que eu trabalho. Por exemplo, a contação de história eu coloquei aqui dentro desse baú que eu ainda vou dar uma organizada melhor, dar uma característica de educação infantil. Eu comprei essa semana, então tá recente, eu não tive tempo de fazer isso aí, dar uma caracterizada para ficar mais lúdico. A dica que eu dou é você deixar a história que você vai contar na sequência. Eu uso muito figuras representativas de animais ou então de lugares. Aqui eu mostrei a galinha, um prédio, uma floresta, aqui a rua. É interessante que no momento da contação de história, esse conto ele esteja organizado, para quando você for fazer a narrativa, ter uma sequência linear e você não precisar estar catando os bichinhos, os animais. Nas atividades que você vai precisar trabalhar ritmo, trabalhar pulsação, eu sempre levo uma bolsa onde eu deixo todas os tambores que eu preciso usar, todas as latinhas que eu fiz, confeccionei os instrumentos, confeccionei os tambores, sempre também tendo como característica a igualdade do material, a harmonia, no sentido que, por exemplo, pegar aqui outro material. Essa semana eu fiz os guizos feitos com tampas de garrafa, e aí eu fiz todos da mesma cor. Ah, Carlos, por que todas da mesma cor? Porque às vezes as crianças elas fazem questões por mínimos detalhes. Vamos supor que essa aqui fosse um azul, outra vermelha, outra preta, e ali naquele momento que você tá só, por uma cor, às vezes você perde o controle ali, porque fica todo mundo querendo a mesma cor, todo mundo querendo o mesmo instrumento. E quando você harmoniza, deixando tudo na mesma cor, todo padronizado, você diminui as probabilidades de acontecer isso na aula. Geralmente eu já deixo o material que eu vou usar, já todo dentro de uma caixa, organizado. Por exemplo, aqui eu já deixo os meus instrumentos que eu vou precisar para as dinâmicas de dança. E aí eu coloco todo o material da mesma família. Vamos supor, aqui por exemplo, eu coloquei materiais que são feitos de cano, de PVC. Aí vem os recos, esse aqui é feito de madeira. Esse aqui é cremalheira de portão. Esse aqui é de metal. Porque na minha mente vai estar tudo organizado nas atividades que eu vou fazer. Agora, por exemplo, eu vou trabalhar as vassourinhas percussivas, né? Eu já deixo tudo em um mesmo lugar. As clavas que eu fiz também, eu coloco nessa bolsa. Porque quando eu for tirar, isso facilita. Para, sei lá, se eu for colocar numa caixa, a caixa pode abrir, cair no chão no momento da aula, espalhar clavas por toda a sala, e aí as crianças começam a gritar, a brincar ali, e às vezes sai do foco, deixa eu afastar aqui, sai do foco ali
da dinâmica, né? Essa outra caixa eu coloquei todas os chocalhos. Tem chocalhos de garrafa PET, tem ovinhos de chocalhos. Por quê? Porque justamente isso, na hora que eu for trabalhar, se eu estiver trabalhando com crianças entre 4 e 5 anos, onde elas já têm uma autonomia maior, uma coordenação motora maior, e o tempo de balançar o chocalho não vai atrapalhar a dinâmica, o ritmo vai permanecer igual, então eu trabalho com chocalhos maiores. Quando as crianças são entre 3 e 2 anos, eu trabalho com esse aqui, e quando é bebês, ali no berçário, eu trabalho com esse menor, justamente por causa do movimento. Eu já falei em outro vídeo sobre isso. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês darem uma olhada. Essa outra caixa eu coloco os utensílios para a contação de história também. No caso aqui eu coloquei uma árvore, o barco que eu uso nas dinâmicas com lençol, coloquei o lençol também, coloquei a casa, o material que eu vou usar na contação de história, já deixo separado. Aqui também já deixei separado com a história. Por quê? Às vezes você pensa uma dinâmica ali naquele momento e ela não dá certo, por N motivos. Eu tenho uma turma de nível 2 que é uma turma que tem 22 alunos. Por mais que a auxiliar esteja presente, por mais que a professora esteja presente também, é uma turma muito enérgica, onde a gente precisa um gasto de energia maior para que eles prestem mais atenção em você, para que eles participem mais. E quando está tudo organizado, fica mais fácil. Tem turmas que eu fico só com as crianças, uma turma que eu tenho de 7 alunos. A professora precisa sair, precisa estar no horário da janela, do planejamento, e fica tudo sistematizado. Por quê? No decorrer da contação de história, que eu for utilizar as minhas dinâmicas, o material está separado. É uma dica que eu dou para você. Na hora que você for dar suas aulas, separa o material, organiza. Terminou a aula, então você deixa ali 1 minuto ou 2 entre uma aula e outra para poder reorganizar isso de novo, para poder começar, para que a aula flua de uma maneira mais harmônica, mais homogênea. Então é isso, gente, a dica de hoje. Quem gostou, se inscreve no canal se não está inscrito, indica esse vídeo para algum colega que você veja que vai fazer alguma diferença, e ficamos por aqui. Tchau!